deputado federal André Janones. É um prazer ter o senhor novamente aqui na Rádio Super, no Alerta Super, nesse 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Deputado trabalhando muito, deputado, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Super. Primeiro, parabenizar vocês sem o retorno pelo do trabalho, deputado, pela cobertura. É um prazer imenso participar sempre aqui com vocês. Não sei como é que tá isso. Nesse 1º de maio, eu me sinto até privilegiado em dizer que eu estou trabalhando, né? Infelizmente, um dia do trabalhador atípico, em que a maioria gostaria de estar trabalhando, mas não pode. Carol, mas sim, estou trabalhando. Esse final de semana, decidi ficar em Brasília aqui para resolver algumas questões de trabalho. E, graças a Deus, está tendo muita coisa para a gente fazer aqui. Deputado, o Super hoje completa 18 anos, o jornal mais vendido do país. E no dia 27 de maio de 2018, a manchete do jornal Super foi a seguinte: Cidade Fantasma, Praça 7, por onde passam 1,5 milhão de pessoas todos os dias, estava quase deserta ontem, um reflexo do efeito paralisante que a greve dos caminhoneiros tem provocado no país. Situação deve ser ainda pior hoje, já que nenhum ônibus vai rodar na cidade. Mais parado que o centro de BH, só o governo Temer, que ainda não acordou para o problema. Deputado, o senhor foi um dos expoentes desta manifestação que, a princípio, como disse até a manchete do nosso jornal Super, o governo federal não se atentou que os caminhoneiros poderiam paralisar o país como paralisaram, não é, deputado? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Ricardo, sempre que eu tenho que fazer alguma análise relacionada à greve dos caminhoneiros, algumas pessoas me questionam assim: mas foi uma vitória ali na hora, algumas reivindicações foram atendidas, mas com o tempo aquilo se perdeu. Será que foi uma perda de tempo? Eu costumo dizer, sem querer romantizar demais, mas é o que eu realmente acredito, que a greve dos caminhoneiros ela teve um efeito mais simbólico do que prático. Não é nem tanto, eu acho que a herança que a greve deixou, o que ela deixou de positivo para o país, para os brasileiros, foi mais do que os resultados obtidos, foram as lições que ela deixou de que, olha, essa conversa de que o povo é bobo, o povo é pacato, o povo não reage, isso tem um limite. E hoje que eu ocupo um cargo público e eu convivo aí no meio de autoridades públicas, né, de forças políticas do nosso país, eu te digo que sempre que alguém menciona algo nesse sentido, de que as pessoas não reagem, alguém também se levanta para dizer: olha, teve o exemplo da greve dos caminhoneiros. Então eu acho que foi um ato simbólico e que a gente vai falar aqui. Eu sei que o Jornal Super fez algumas matérias também, alguma menção, até me lembro de conceder uma entrevista para vocês no ano passado, quando completou um ano, e hoje levanta novamente essa questão, porque é uma questão que a gente nunca vai esquecer, é algo que vai estar aí nos livros de histórias do futuro. Então acho que o que a greve deixou realmente de positivo foi essa lição. Meio, Ricardo, que aquela história de quando começou a político ir para a cadeia, se não acabou com a corrupção no país, a gente sabe que não acabou, mas eu acredito que hoje pelo menos teve uma diminuição. Acho que pelo menos o sujeito ali, ele pensa 2 vezes antes de cometer um ilícito, pelo menos tirou aquela tranquilidade no sentido: nunca vai acontecer nada comigo porque político é intocável. Eu acho que foi mais ou menos isso com a greve dos caminhoneiros. Vou falar numa fala popular aqui: vão se desafiando, o povo desafiando, mas eu acho que hoje tem um limite. Falar assim: olha, pode acontecer igual aconteceu na greve. Quantas notícias falsas de greve a gente não teve depois da greve dos caminhoneiros? Dezenas. Sim. E todas elas, alguma autoridade teve que vir em público desmentir, ou teve uma articulação nos bastidores para impedir uma nova paralisação. Então eu acho que de alguma maneira foi válida, sim. Deputado, para quem não o conhecia, o grande público que não conhecia o senhor sou advogado, o senhor sempre foi defensor, principalmente na questão da área da saúde, defendendo a população toda, principalmente na sua região, mas foi exatamente nessa greve que o senhor ficou conhecido no Brasil todo, né? A sua luta, a sua garra. Eu queria que o senhor contasse pra gente, desde o início, por que o senhor resolveu abraçar essa causa, por que o senhor foi buscar? O senhor tinha muitos amigos caminhoneiros, foi pela causa, como o senhor disse, não querendo
humanizar muito a história, não, mas por que o senhor entrou de cabeça nessa greve? Ricardo, eu não tenho problema nenhum, eu não nego que a greve dos caminhoneiros foi fundamental para a minha eleição, pelo contrário, eu tenho orgulho disso, mas eu costumo dizer o seguinte, sem a greve dos caminhoneiros, eu não seria deputado federal hoje, isso é indiscutível, mas só com a greve dos caminhoneiros também eu não seria deputado hoje, isso também é indiscutível, tanto que as outras lideranças que estavam na greve não conseguiram se eleger. Existia um trabalho claro, que era conhecido só na região do Triângulo Mineiro e que a gente conseguiu mostrar ele para o Brasil inteiro através da visibilidade que eu tive com a greve dos caminhoneiros. Meu padrasto faleceu agora o ano passado, era caminhoneiro, então eu sempre tive uma ligação, sempre tive alguns amigos dentro dessa área, e quando a greve eclodiu, eu fui convidado para fazer a cobertura dessa greve, para atuar como advogado. Eu recebi um áudio no meu WhatsApp de uma das lideranças nacionais dos caminhoneiros do estado de Goiás, que dizia o seguinte: olha, a imprensa, isso lá no interior de Goiás e Triângulo Mineiro, a imprensa aqui na região não está cobrindo a greve, e a gente gostaria que você fizesse uma cobertura, porque você tem uma rede social com muito acesso, e que nos ajudasse juridicamente, porque a gente está desamparado do ponto de vista jurídico. Eu imediatamente fui, e aí as coisas foram acontecendo, tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Agora, o mais interessante que eu acho de perceber, e que eu acho importante colocar aqui, é que esse sucesso, vamos dizer assim, da minha participação na greve, ela não foi fruto de nenhuma qualidade, nenhum atributo meu, nem da minha ligação ou não ligação com os caminhoneiros. Eu acho que ali o que destacou não foi o advogado, não foi o cara das redes sociais, o destaque ali foi que eu consegui, através das minhas manifestações, dar voz às pessoas que talvez não tinham como falar e ser ouvidos ou não tinham coragem, né? Vou até sair um pouquinho aqui do assunto, só para fazer um comentário. Eu sempre costumo dizer que antes de eu ser deputado eu achava que o único problema do nosso país era a corrupção, e depois que eu virei deputado eu descobri que nós temos outros. Eu vejo muito deputado honesto, mas sem coragem para brigar, para cobrar, para denunciar. Eu hoje coloco a falta de coragem aí como o maior problema do país, juntamente com a corrupção. Então eu acho que ali naquela hora a minha coragem de expor o que as pessoas queriam falar, mas que não tinham voz, foi, sem dúvida nenhuma, o motivo do sucesso daquela paralisação. E a gente foi aglutinando mais apoiadores, porque a gente começou a dar voz para outras insatisfações. Os caminhoneiros queriam a queda primeiro do diesel, a população vinha e falava: não, mas a gasolina tá cara. Aí a população já aproveitava para denunciar que o hospital estava sem equipamento, mas que não era só agora por causa da greve dos caminhoneiros, que antes da greve elas já não tinham equipamento, que antes da greve elas já não eram tratadas da maneira adequada, que estavam revoltadas com as políticas econômicas do governo Temer. Enfim, você deu vazão para outras reivindicações. Por isso que eu sempre dizia na época da greve, começou com a greve dos caminhoneiros, hoje não é mais dos caminhoneiros, é um movimento do país, e assim foi. Repito, acho que não foi o melhor cenário possível, o desfecho, mas acho que deixou sim uma lição, e que a gente colhe frutos disso ainda, mesmo que de uma maneira imperceptível, mas a gente está colhendo alguns frutos ainda dessa greve, e acredito que isso vai permanecer por muito tempo. Eu vou fazer um paralelo aqui com a Operação Lava Jato. A gente sabe que a Operação Lava Jato não acabou com a corrupção no país, mas ganhou-se um simbolismo para quando alguém fala: político não vai preso nesse país, alguém vai se levantar e falar: vai sim, olha o exemplo do fulano, olha o que a Lava Jato fez. Acho que foi mais ou menos isso que a greve fez. Ela levou o recado de que o povo não é bobo, falando numa linguagem bem popular: o povo não é bobo e tem um limite até onde eles aceitam as coisas, uma hora eles podem reagir. Deputado André Janones está conversando conosco aqui nesse dia especial, relembrando aí a manchete do Jornal Super, que hoje completa 18 anos, mas eu não posso deixar de entrar nos assuntos atuais também, deputado. A greve dos caminhoneiros começou, lógico, com uma questão de se baixar o valor do diesel. Hoje nós temos uma política completamente diferente de combustíveis, abaixou e muito o combustível no país de janeiro para cá, até por uma questão mundial, o preço do barril do petróleo caiu muito, mas eu queria que o senhor falasse pra gente, até pro ouvinte poder entender. Como eu disse no início, para quem não conhecia o senhor sempre foi um defensor, principalmente da área da saúde, muito antes até
dessa questão da greve dos caminhoneiros. E eu venho dizendo no programa todos os dias desde o início dessa pandemia, quando eu vejo algum governador, algum prefeito, algum expoente da política dizendo: nossa, o sistema de saúde vai entrar em colapso, nós não vamos ter UTI para atender todo mundo. Mas já não tinha antes, né, deputado? Exato. Não tinha antes, Ricardo. E aqui eu quero fazer uma colocação também. Interessante uma coisa. Primeiro que eu não falo do governo A ou do governo B. Vou aproveitar a sua audiência aqui, não foi essa a pergunta que você me fez, não, mas eu tenho noção da grandiosidade da Rádio Super, do Jornal O Tempo, o público que vocês têm em Minas Gerais, e eu não quero perder essa oportunidade para expor um posicionamento aqui. Hoje em dia, Ricardo, é muito difícil para um parlamentar que tem uma postura independente, que faz aquilo que ele é pago para fazer, porque eu faço o meu trabalho, que é representar, legislar e fiscalizar. Deputado não é pago para ficar nas redes sociais nem defendendo e nem xingando o presidente. Deputado é eleito para propor projetos de lei que beneficiem a população. Vocês, enquanto jornalistas, sim. Vocês, como imprensa, vocês têm o direito, e mais do que o direito, a responsabilidade de informar, de colocar o seu ponto de vista. Nós, deputados, temos se for falar em direito, a gente tem esse direito também, mas a gente não é pago para fazer isso. A gente é pago para trabalhar. E hoje a gente percebe muito a classe política muito radicalizada nos dois extremos, e deputados com a minha postura, por exemplo, de parcialidade, não tem muito espaço na grande mídia. Hoje tem espaço na grande mídia quem xinga o presidente e quem defende o presidente, até mais quem xinga hoje, né? Principalmente na grande mídia. Mas em muitos programas quem defende também tem. E quem tem esse posicionamento independente fica com pouco espaço. Graças a Deus e às redes sociais eu tenho conseguido romper isso. Saiu um levantamento da consultoria FSB Influencer essa semana. Eu estou como o terceiro parlamentar mais influente nas redes sociais do Brasil, atrás de 2 deputados da base do governo. Eu sou o único entre os 10 com esse posicionamento independente. Por que eu coloquei isso diante da sua pergunta? Porque a gente precisa parar de tentar politizar tudo. Primeiro a gente tem que aprender, eu acho isso aqui algo tão banal, e quando eu falo, parece que eu estou falando uma novidade, né? Eu acho tão fácil admitir que o presidente erra e que ele acerta, e que os governos anteriores erravam e acertavam. Mas você é contra ou a favor do presidente? Eu sempre pergunto, em qual ato? Qual ato dele você está perguntando se eu sou contra ou a favor? Qual ideia? Qual proposta? E sempre que eu vou votar uma matéria, eu tenho uma assessora chamada doutora Jéssica, que é a assessora de plenário nossa. Ela chega no meu gabinete e ela vai falando, eu orientei ela a não me falar de quem é o projeto, se aquela proposta é do governo, se é do Bolsonaro, se é do PT, ela só vai me falando os projetos e eu vou falando sim ou não, se eu sou a favor ou contrário. Eu acho que é isso que a gente precisa da classe política no nosso país, e eu peguei um gancho com a sua pergunta para colocar isso, claro, como eu disse, para aproveitar aí no melhor sentido da palavra da sua grande audiência, mas porque essa questão da falta de leitos na saúde pública, sempre fica se querendo colocar a culpa em A ou B. Esse é um problema que sempre existiu. Só que isso também não é justificativa para a gente cruzar os braços e falar, se sempre existiu, então tá ok. Não, a gente precisa corrigir. É lamentável o que a gente está vivendo, mas se tem algo de positivo nessa crise do coronavírus, é o legado que ela vai deixar na área de saúde pública. É uma pena que precisou se passar por uma pandemia desse nível, com milhares e milhares de mortes que a gente ainda vai ter, para que nossos governantes, nossas autoridades se acordassem, se atentassem para a quantidade de falta de vagas de leitos que a gente tem em UTIs no nosso país. Então esse é um problema de desde sempre, e que também eu consigo apontar fácil o motivo disso, a corrupção. Eu tenho feito um trabalho em Minas que eu denominei de trabalho de fiscal do povo, onde porque deputado destinar emenda parlamentar é a coisa mais comum, 10 milhões para um, 20 para outro. Aí pergunta o cidadão se isso chega no dia a dia dele. Não chega. Não chega porque fica nos ralos da corrupção, que na maioria das vezes, não estou dizendo em todas, está nas prefeituras, está nos municípios. É lá que o dinheiro some, e é por isso que a gente tem, entre tantos outros problemas, essa falta de vagas aí, esse caos que é o sistema de saúde pública no nosso estado, no nosso país como um todo.
Ô deputado, falando sobre corrupção, e eu já tenho recebido aqui várias denúncias de alguns estados, alguns municípios, que se aproveitando dessa lei que pode ser utilizada para que a população possa entender que as prefeituras, os governos do estado possam comprar equipamentos, insumos, tudo sem licitação. Isso tem infelizmente crescido os olhos dos bandidos travestidos de políticos que ainda temos nesse país. Eu recebi uma denúncia essa semana ainda do Hospital de Campanha do Rio de Janeiro, que foi montado, que as empresas não existiam, que entraram, porque foi feita uma licitação pro forma, né? Aquela coisa, cada um põe seu preço. Inclusive tinha uma de Minas Gerais, uma empresa, a dona foi entrevistada, disse que jamais fez proposta para isso nesse valor, que o máximo que ela já fez na empresa dela foi proposta de R$1.000, o negócio era de 25 milhões, quer dizer, já estão pensando aí em Brasília em criar uma CPI da corrupção do coronavírus, deputado? Ricardo, já existem algumas propostas nos bastidores nesse sentido. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas eu quero aqui só atacar o problema para você rapidamente. A gente não pode pegar a exceção e transformar em regra. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim: eu conheço o fulano que usa o dinheiro do Bolsa Família para beber. Então nós temos que acabar com o Bolsa Família, nós temos que punir o fulano e não acabar com o Bolsa Família e prejudicar as pessoas que necessitam. Então a gente não pode pegar a exceção e transformar em regra. Esse problema que você colocou aqui é um problema extremamente sério que tem acontecido, mas que infelizmente não tem como, por conta disso, a gente submeter o sistema público de saúde a uma baita de uma burocracia, e enquanto isso as pessoas vão morrer por falta de atendimento. Aí você vai dizer, não, mas se criar essa burocracia aqui, um sistema de controle maior, não vai ter desvio de verba. Ok, milhões de pessoas vão morrer por conta dessa burocracia. Qual que seria o cenário ideal, então? Eu costumo dizer que no nosso país, na teoria, as coisas funcionam perfeitamente. O problema é a prática. Sim. Eu faço algumas aulas de regimento lá na Câmara dos Deputados, e quando eu comecei nessas aulas, meu professor dizia assim: olha, nunca questione o que eu te ensinar aqui com a prática, porque a vida real é totalmente diferente. Então é mais ou menos isso. Mas vamos falar sobre a teoria. Qual que seria a solução para isso? A função, e eu bato sempre nessa tecla porque ninguém fala nisso mais, o Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, segundo a Constituição Federal, eles têm 3 funções: representar, legislar, que seria criar leis, né, e fiscalizar. Que deputado estadual, que deputado federal, que vereador que fiscaliza no nosso país, Ricardo? Vereador hoje virou sinônimo de um cargo para a pessoa ir lá e negociar com o prefeito o cargo para ele votar a favor. E se a gente não começar a fazer essa conscientização, a gente não vai sair do lugar nunca, porque a responsabilidade, a sociedade deveria cobrar de mim e de todos os outros 500 deputados federais, estaduais e vereadores o porquê que está tendo esse desvio. Mas é o governador que desviou. Chama os deputados estaduais, coloca um crime de responsabilidade em cima deles, coloca eles como responsáveis solidários se tiver corrupção no executivo. Por que eles não fiscalizaram, não pediram a cópia dos documentos? A gente trabalha muito pouco, Ricardo, é 2 dias por semana, é terça e quarta. Aí vem essa conversa de que o resto da semana tem que ficar com uma base. O povo brasileiro trabalha de segunda a sábado, alguns de segunda a domingo. É muito pouco trabalho que deputado tem pelo que ganha. A gente tinha que trabalhar muito mais. E de repente a gente completar essa lacuna aí do tempo ocioso com a fiscalização, casos como esse que você narrou aqui deixem de acontecer. A gente tem recebido esse texto do Rio de Janeiro, teve o caso de um aluguel de um hospital no Amazonas, que é um dos estados que está mais sofrendo com a pandemia também, um valor absurdo, algo em torno de 46 milhões de reais, daria para construir, e ele simplesmente alugou os equipamentos com esse valor, um valor absurdo. Foi uma denúncia até de um colega nosso, o Roberto Cabrini, do SBT, essa semana, sobre esse valor. O estado até hoje não explicou o motivo desse valor absurdo, e as mortes estão continuando. De qualquer forma, o deputado, já tem aqui outros políticos conversando comigo aqui pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então o vereador Pedro Bueno de Belo Horizonte dizendo: eu fiscalizo, sabia? Fiscaliza sim, o vereador Pedro Bueno fiscaliza muito. A gente não pode generalizar também, como o senhor disse, tem muitos políticos em Brasília, em Minas Gerais, em outros estados, em municípios,
que realmente fazem, mas infelizmente Ricardo, essa prática. Para fazer uma correção aqui na minha fala. Sim, claro. Para eu não cometer o pecado aqui de ser leviano. Eu não me coloco como salvador da pátria. Eu não sou o único deputado que trabalha, que faz fiscalização nesse país. Como eu disse, tem muita gente boa. Mesmo dentro da Câmara dos Deputados, o vereador Pedro Bueno, eu conheço o trabalho dele, já esteve lá em Brasília, inclusive, e tem muitos vereadores no Brasil inteiro que eu conheço, os 4 cantos desse país, que fazem o trabalho corretamente. Não estou generalizando, mas esses normalmente não se sentem ofendidos quando eu digo isso, porque eles sabem que eles fazem parte dessa minoria também. Agora, a gente também não pode ser hipócrita de dizer que a grande maioria faz as coisas corretamente, porque se assim fosse, não teria por que o nosso país estar da maneira que tá. Exatamente, concordo plenamente com o senhor. Deputado, queria agradecer sua participação aqui no Alerta Super e dizer que a Rádio Super, o Jornal Super, o Jornal Tempo sempre vão ter um canal aberto, não só para o senhor, mas para todos os políticos que queiram passar as informações para o cidadão do trabalho que eles vêm fazendo. Só sabe como é que é o nosso relacionamento aqui na rádio. O senhor tem toda a abertura para quando quiser, entre em contato com a gente. Sabia, tô com uma ideia boa aqui, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, que a nossa função é essa, principalmente no Alerta Super, que a gente tem esse quadro diário entrevistando os políticos, e também temos o Café com Política no nosso Super N, onde a gente sempre entrevista algum expoente da política. E eu queria parabenizar o senhor nesse primeiro mandato pelo trabalho que o senhor vem fazendo, e continue assim, viu, deputado? Parabéns, e parabéns para nós também pelo nosso dia. Sabe, eu que agradeço você, agradeço mais uma vez ao jornalismo da Rádio Super, do jornal, vocês que sempre têm feito um trabalho muito sério, um trabalho independente, às claras, né, que nunca negou espaço para que a gente colocasse aí o trabalho que a gente tem realizado, e tem realizado a função realmente da imprensa, que é informar e de ser um canal de comunicação entre a população e a classe política também. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, parabéns pelos comentários, estou acompanhando aqui, vou continuar assistindo aqui, tá bom? Um abração, fica com Deus e sempre à disposição de vocês também. Muito obrigado. Conversamos com o deputado André Janones, do Avante, deputado federal por Minas Gerais, e o vereador Pedro Bueno Berzano está me dizendo que estão criando um observatório de investimentos no combate ao corona. Parabéns aí ao